tarde. Minha esposa, Maria Cristina, pediu para que eu contasse um pouco da história da minha vida. De maneira que nasci em Lisboa em 1936, portanto, hoje já tenho 85 anos. Fiz a minha vida normal, jovem, fui fazer o serviço militar e depois do serviço militar feito, tive contactos com um sargento que se tornou um grande amigo meu, mais velho do que eu, evidentemente, eu tinha 21 anos, e ele aconselhou-me a que eu seguisse o governo, trabalhasse para o governo, e arranjou-me trabalho no Ministério dos Negócios Estrangeiros, para onde eu fui trabalhar depois de ter saído da tropa. Portanto, eu saí da tropa em setembro de 58, fui trabalhar para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e depois, interessante, apareceu um edital, precisamos de empregado para ir para Vancouver trabalhar para o Consulado de Portugal. Eu achei aquilo muito interessante, nem pensei que se eu metesse os papéis para vir para o Canadá, eu era o escolhido. Mas fui, porque era um passo muito importante para a maioria das pessoas, em que eles diziam que iam fugir da família, iam sair do país com os hábitos portugueses, iniciar uma vida nova. Mas eu, com 23 anos, não disse que não. E assim fui. Fui aprovado, vim para o Canadá, num daqueles aviões de propela. Nessa altura ainda não haviam aviões a jato. Levou uma eternidade para atravessarem o Oceano Atlântico. Cheguei a Montreal, de Montreal vim para Vancouver e depois comecei a minha vida a trabalhar para o Consulado de Portugal. Tive que aprender, evidentemente, por assuntos de imigração, assuntos de visa, assuntos de como fazer passaportes, etc. Certo. Deixa eu interromper aí. Mas tem partes interessantes que tu omitisse aí, mas que já foi contada a mim, que foi o tempo quando tu trabalhavas lá no Exército, que o capitão PPP gostava do teu trabalho. Sim. E que tu não podias, né, e que ele queria aproveitar o teu trabalho, que tu trabalhava muito bem, fazia as coisas do escritório muito bem. Sem dúvida, né? Foi o sargento. Exato. Trabalhei com o sargento. Sim. Pois, quando eu fui para a vida militar, tive que fazer o treino de armas, de aquela coisa em caso de guerra. E tive 3 meses fora de Lisboa, num quartel na cidade de Santarém. O sargento gostava de mim. Eu era um bom trabalhador, sempre cheguei a horas ao trabalho, e de tal maneira que ele disse para mim que eu poderia ir trabalhar para o Exército sem ter que me vestir como um militar. Então eu ia para lá com as minhas próprias calças e casacos, etc. E trabalhei para ele. Ele gostou muito de mim. Eu também era um bom trabalhador, como ainda sou hoje, não é? Mas o sargento, por verificar que eu era um bom empregado, disse: que desperdício será tu trabalhares para fora, para outros patrões, outras empresas, quando poderias trabalhar para o governo. Tu queres trabalhar para o governo? Foi nessa altura que eu disse que sim. Nunca pensei que dali saísse alguma coisa. Não. O que é certo... Mas também
tens que falar também, quando tu vieste, se era solteiro, se era casado. Sim. Conta também um pouco sobre isso. Sim, pois eu nessa altura já era casado. Eu casei, tinha 18 anos, muito jovem, possivelmente não sabia o que estava fazendo. A minha mãe teve que ir, o meu pai já não era vivo, a minha mãe teve que ir à conservatória dar autorização para que eu ficasse casado, e de maneira que... Vieste primeiro, né? Sim, pois. A Cristina... Eu já sei da história toda e acho interessante, mas ele esquece detalhes que é interessante falar. Mas é que eu era casado, vim para o Canadá sozinho, deixei a esposa em Lisboa, e a ideia nessa altura era eu vir estabelecer a vida em Vancouver, ver como as coisas corriam, e então 3 meses depois a minha esposa apareceu em Vancouver. E depois trabalhámos, comprámos uma casa. Claro. Sim, ela veio por conta própria, né? Ela veio por conta própria, exato. Sim, senhor. E vieste com a passagem paga, né? Exatamente. Pelo governo aqui, pela embaixada, né? Exato. Mas ela, quando veio, comprou a passagem com o próprio dinheiro. Sim, senhor, sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante, não é? Sim, mas é para informar, para o povo saber como é. Antigamente era tudo mais complicado. Pois foi. Mas de maneira que assim foi, olha, foi interessante. O problema que havia no consulado era que era um trabalho muito, muito fino, muito limpinho, camisa branca, gravata, calças vincadas, sapatos engraxados. Tudo isso era muito bonito, mas ao fim do mês o ordenado era muito baixinho, era muito pobrezinho. A pessoa não podia desenvolver, não angariando dinheiros suficientes para se desenvolver no futuro. Exato. De maneira que falei com o cônsul, disse-lhe a ele que das minhas necessidades e que se ele poderia fazer algum por mim, aumentando o meu ordenado. Esse entrou em ouvidos do mercador. Ok, mas antes disso, tu trabalhaste quantos anos lá no consulado? Ficaste quantos anos trabalhando com o cônsul do Canadá? Fiquei no consulado 7 anos. Entrei em maio de 59 e saí em maio de 66. Era somente ele? Éramos sempre os dois. As condições com que eu fui para o Canadá, ou vim para o Canadá, era que eu não era considerado um residente, não era considerado imigrante. Eu poderia viver aqui o tempo que eu quisesse, desde que trabalhasse para o consulado em Vancouver. Se eu colocasse um pé fora do meu trabalho, eu ficaria ilegal. Por consequência, eu pensando nisso, nos meus dias de folga, eu fui à imigração aqui em Vancouver e fui angariar quais eram as minhas possibilidades de eu ficar legal neste país e querer desenvolver uma vida melhor, angariar mais dinheiro. Que na época já era casado, já tinha filho, não era? Que nascido em Canadá, não é isso? Exatamente. Que era uma Entretanto, em 1960, a minha filha nasceu, a Linda. Em 1960. Em 1965, o meu filho Paulo também nasceu. Portanto, em 65, eu já tinha 2 filhos e continuava a trabalhar no consulado. Entretanto, fui à imigração e consegui boas informações dizendo que eles não teriam dificuldades algumas desde que eu levasse uma carta feita pelo consulado, uma carta oficial, assinada pelo vice-cônsul, em que ele declarava que não via nenhuma inconveniência em eu ficar no Canadá.
Essa carta não foi fácil de obter, Exato. mas consegui. É. E no dia que eu consegui essa carta, fui logo com ela à migração e disse: aqui está a prova que eu posso sair do consulado e arranjar outro trabalho que eu queira, que eu desejo, que eu apanhe, que eu veja que é aquilo que eu quero fazer. Ok. E logo depois dessa carta, tu pedisse a demissão, tu saísse, logo que, Sim. logo que teve a carta Bem, na não mão? foi logo. Tive que esperar pela autorização da imigração. Ok. A imigração Olha, teve que colocar no meu passaporte o carimbo de residente. Ok. E consegui, em maio de 66, consegui o carimbo no meu passaporte em que dizia que eu declarava que eu fui aceite como residente. 2 filhos nascidos no Canadá. Já tinha comprado uma casinha pequenina para nós. Tudo isso indicava que eu queria ficar e queria viver neste país. E assim foi. E aí foi quando pôde sair, né? Foi exatamente. A imigração. Sair sem medo de retornar para Portugal. Exatamente. É. E aí teve possibilidade de ir à procura de um novo emprego, né? Exatamente. Agora aí começou o problema. Andar eu à procura de emprego. Pela primeira vez da minha vida, Exato. andava eu à procura de emprego. Rapaz com quantos anos na época? Quando Eu saiu? nessa altura tinha 30. Chegou com 23. Eu cheguei com 23 e nessa altura obtive a residência quando eu tinha 30 anos. Ok. E assim Então- foi, comecei à procura. Olha, apareceu um trabalho interessante. Ok, Dois. antes disso, antes desse emprego, tu já só foi depois, quantos anos depois tu conseguisse a cidadania canadense? Eu consegui a cidadania canadense em 1968. Então, saiu com Saí em 66. 66. 2 anos depois já conseguiu. Porquê? Porque a imigração, a lei dizia que pessoas na minha condição, metade desses 7 anos que eu estive no consulado, poderiam ser considerados para a Canadian Citizenship. Ok. E foi assim que eu, em 1968, eu estava desejoso de ser canadense. Era um sonho que eu tinha. Não era que eu odiasse Portugal, não era que eu... Mas viajar com um passaporte canadense é uma vida muito diferente. Exato. Sem dúvida nenhuma. Ok. Sim. Foi nessa época, então, quando saiu de lá do consulado e foi à procura de um novo emprego Sim, senhor. na Apareceu. BC Hydro, né? Sim, havia... nessa altura, em 1966, Vancouver era uma cidade deserta. Pouca gente tinha. Não havia um prédio, haviam somente 2 prédios altos. Somente 2. Hoje há mais de 100. Mas nessa altura eram só 2. Haviam companhias. Havia o BC Telephone, havia o BC Hydro e não havia mais nada. Companhias boas, seguras. Quem puser um pé dentro dessas companhias está garantido para a vida. Então meti pés a caminho e escolhi o BC Hydro. Não sei porquê. Cheguei lá, estava lá uma senhora, evidentemente, e eu disse: olha, eu sou casado, tenho 2 filhos e ando à procura de emprego. A senhora pode me ajudar? Mas aí tu diz assim, que via as pessoas lá chegando. Exatamente. Explica essa parte aí. Sim, senhora. Que via fazendo testes, etc. Ela pegou uma folha de papel que aqui chamam application form e disse: preencha isto. Claro, disse isso em inglês, não é? Preencha isto e depois dê-me novamente. Enquanto estava eu a preencher o papel, eu vi pessoas a chegarem com o papel já preenchido. E a resposta dela era: ok, obrigado, vou guardar a sua application e depois a ver, vamos, se a gente desejar conversar consigo outra vez, a gente chama. E vieram, as pessoas entravam
Parece que eram umas atrás das outras. Eu digo assim, não vou esperar muito porque ela vai me dar a mesma resposta. Preenchi a application form, levantei-me, eu fui bem preparadinho. Levava uma camisinha bonita, eu ia todo pinocas. Todo Bigode? Hã? De bigode? Tinha bigode nessa altura? Não, eu estou perguntando. Não sei se porque tinha. tu usava. Quando era jovem, tu tinha bigode. Bem, houve uma altura da minha vida que eu tinha bigode. E hoje tenho bigode e barba. Aí pronto, entregou a ela o papel, o Então, formulário. peguei no formulário e dei a ela olhou para mim e disse-lhe: ouça, eu gostaria que o senhor tivesse uma conversa aqui com o nosso supervisor. Ok. Em vez de dizer vai embora e me deu o papel. Não me deu a mesma resposta que deu aos outros. De maneira que fui, tive uma conversa com o supervisor e a conversa foi simples. É claro, nervoso. O que foi que ele perguntou? Perguntou hobbies. E eu lembrei-me, olha, eu compro uvas da Califórnia, faço vinho. Ele mostrou-se muito interessado e disse: como é que o senhor faz um vinho de uvas? Então eu expliquei-lhe como se faz. E essa foi a minha entrevista durante 10, 15 minutos. Então ele disse: olha, eu gosto de você. Coisa boa. Pois assim foi. Depois da nossa conversa, por uns minutos, o homenzinho ficou a saber como é que se faz vinho. E ficou muito entusiasmado. Dias depois ele telefona e disse-me a data e a hora e o local aonde eu deveria estar a fim de iniciarem. A BC Hydro, que era o nome da companhia, era a companhia de eletricidade. Pronto, diz isso, companhia de eletricidade do Canadá. Sim, senhora. Okay. E assim foi. Fui para a escola 3 semanas. 3 semanas. Aprendi o que tinha a aprender. Fiz exame. Passei. Passou, e ficou trabalhando na companhia. E fiquei com o trabalho nas minhas mãos para... Até se aposentar. Até me aposentar, exato. E como foi a tua dificuldade do inglês aqui? O inglês, evidentemente, eu sabia inglês que aprendi na escola em Lisboa. Em Lisboa o curso era... havia não sei se era no 3º ano, se era no 4º ano, havia uma disciplina chamada em inglês, havia outra em francês e havia outra disciplina em português. Tu sabia mais francês do que inglês, não é? Sim, eu sabia mais francês porque na escola iniciaram o francês no grau 3, o inglês no grau 4. Para que eu iniciei o francês antes de iniciar o estudo da língua inglesa. Portanto, quando eu cheguei ao Canadá, eu sabia mais francês do que sabia inglês. Mas aqui, nesta área de Vancouver, ninguém fala francês. Só fala inglês. De maneira que eu fiz, com o pouco inglês que eu sabia, fui para a escola. Aqui no Canadá. Aqui no Canadá. Uma escola noturna, parece que era 1 ou 2 horas por noite, não sei quantos dias por semana, já não me lembro, e desenvolvi o meu inglês dessa maneira. Mas também havia outra coisa boa, era jovem. Exato, o jovem aprende rápido. O jovem aprende as coisas mais rápidas do que aprenderia hoje com a minha idade. Senhor, eu cheguei a Vancouver, como já disse, com 23 anos. Com 23 anos, e o acordo era eu chegar ao aeroporto e alguém me ia buscar e orientar dentro da cidade. Essa pessoa era o próprio vice-cônsul. O que é certo é que o vice-cônsul não apareceu. Eu fiquei ali no aeroporto de Vancouver com uma mala na mão, salvo erro, eram 2 ou 1. E o senhor, os empregados da Canadian Airlines tentaram entrar em contato com ele, não conseguiram encontrá-lo, e então assim foi. Eu não tinha dinheiro, honestamente. Eu cheguei ao Canadá com $4 dentro do bolso. Uau.
$4. Uma hambúrguer custava $1. Eu só tinha 4. Não tinha cartões de crédito. Nessa altura isso não existia. Cartões de crédito. E então, a própria companhia de aviação, a um dos empregados disse: ouça, eu conheço um senhor espanhol que mora aqui em Vancouver e talvez eu lhe possa dar uma ajuda. Essa senhora falou para ele. Esse senhor espanhol, sem me conhecerem, veio ao aeroporto buscar-me. Levou-me para a casa dele. Eu dormi a noite no chão, num colchão, na casa dele. E no dia seguinte, aquele homem teve uma habilidade de me levarem ao consulado em Vancouver, que era no West Broadway. E assim foi. Cheguei lá, entrei pela porta dentro, com uma mala na mão, e eu disse: eu sou o Fernando da Silva, o novo empregado deste consulado. De maneira que, imediatamente, o cônsul disse-me que não sabia que eu tinha vindo, porque a informação de Lisboa foi por carta. Em vez de telefonarem para o homem, ou mandarem um telegrama para o homem, a dizer: oi, sou um empregado que chega amanhã do aeroporto, tal. Não, senhor. Mandaram por carta a informação. Quando a carta chegou, já eu lá estava. De maneira que são factos muito interessantes que eu devo favores a um homem espanhol que me recebeu na sua casa, que me deu de comida. Ok, ficou quantos dias? Só ficou um dia? Só uma noite. Uma noite. Aí depois foi para o consulado, e do consulado foi para onde? Depois do consulado, como eu não tinha casa, não tinha nada, então havia nessa altura casas que alugavam partes de casa. Quartos, né? Um quarto, exatamente, quartos. E o cônsul arranjou, então, para mim, um quarto que incluía comida. Perto de lá, dava para ir a pé. Dava para ir a pé. Dava, sim, senhor. E assim foi. Fiquei na casa desse senhor, que por acaso eles eram da Irlanda. E então já estavam no Canadá há uns tempos e dedicaram-se ao negócio de alugarem quartos, faziam comida para todos. Ok. E ficaste quanto tempo nessa 3 meses. casa? 3 meses. E depois desses 3 meses foi quando Cândida veio para cá? Sim. Quando ela chegou foi que foram procurar outra casa para viver? Ou como foi? Sim, foi. Sim, nessa altura, quando ela chegou, já eu tinha alugado um apartment, mesmo nas traseiras do prédio do consulado, que ainda era mais perto. E pronto, estamos nós. Estamos nós em Vancouver, não havia mobília. Quando ela chegou aqui, tu já tinha alugado esse apartamento já, perto do trabalho? Sim, senhora. Sim, e ela senhora. Já chegou, já tinha para onde ir. Exatamente. Só não tinha mobília. Não havia mobília, nem dinheiro. Sim, mas tinha as casas que vendiam coisas para pagar. Ah, sim, mas eu não tinha cartão de crédito. E como não tinha residência, havia dificuldade em obter crédito. E ficaram quanto tempo sem móveis? Oh my God, agora vamos atrás de 60 anos. Mas ficou um tempo, sim, né? um dos primeiros móveis que a gente comprou foi uma televisão a preto e branco. E era uma televisão usada. Mas trabalhava e nos dava... Certo, mas antes disso não tinha... Mas não recordo agora como foi especificamente como é que foi. Mas eu acho que consegui comprar uma cama, dar isso a prestações, a pouco e pouco. Ok. E quanto tempo demorou para a Cândida começar a trabalhar, quando chegou lá no... A Cândida não podia trabalhar. Ah, porque os meninos eram pequenos, é? Não. A Cândida, quando chegou... ok, não tinha ainda... Chegou na mesma situação que eu cheguei. Exato. Ela tinha autorização, desculpa, ela tinha autorização... Quando a esposa chegou, ela não podia trabalhar. Bem, ela podia trabalhar, não tinha autorização
para trabalhar, porque ela não era residente. Exato. Ela podia ficar aqui neste país desde que eu trabalhasse para o consulado. Ok. Quando eu saísse do consulado, eu ficaria ilegal, ela ficaria ilegal e tínhamos que sair daqui para fora. Ok. De maneira que foi difícil. E na época, logo, sim, quando ela chegou, ela logo não trabalhava. Não. E logo depois teve os filhos, aí tinha que tomar Pronto. conta dos filhos. Exatamente, né? ainda Só pior. foi trabalhar Exato. 11 anos depois, né? Sim. Sim. Pronto, e essa foi a história. A história da minha vida. Uma parte da história da Uma vida parte, do seu Fernando. há mais. É. Muito mais. E pronto, fica para um próximo vídeo, quem sabe. Está bem, Ok? exatamente. Thank you. A próxima vez eu faço a barba. Obrigada pela entrevista. por um pedaço da história da vida do seu Muito obrigado, Fernando. muito obrigado. Quem gostou, por favor, clica no gostei, comentem, compartilhem, faça perguntas a ele que eu respondo. faço a pergunta para quem fizer. Ok, E combinado. até o próximo vídeo. Até a próxima. Obrigado. Bye, bye. Até bye.